Bem-vindos ao episódio 6 do podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho aqui comigo uma colega enfermeira, amiga, trabalhou comigo em contexto hospitalar há alguns anos, ainda está em hospital, enfermeira há 12 anos. É uma sonhadora por natureza, mas muito terra a terra, pés bem assentes, portanto sabe por onde quer guiar o seu percurso. Cuidadora nata, mas vamos agora conhecer aqui um bocadinho melhor Tânia Ramalho, minha amiga enfermeira. Para quem não te conhece, eu queria que falasse um bocadinho sobre ti, ou seja, quem é Tânia Ramalho, como é que ela chega à área de enfermagem e como é que tu tens esta paixão que transcende para quem te rodeia com a enfermagem. Então, o meu nome é Tânia, eu tenho 36 anos, sou alentejana, vivi muito tempo numa zona assim mais isolada e sempre com aquele bichinho de querer sair, conhecer algo mais, sempre com uma vontade mais dinâmica de conhecer o mundo, e eu acho que isso também era intrínseco à minha própria personalidade. Sempre gostei de estar ali entre o meio dos dois mundos, ter uma certa calma, mas acima de tudo ter a oportunidade de poder conhecer mais e que isso pudesse trazer crescimento pessoal. E isso também foi sempre assim desde muito pequenina, mesmo no que toca em termos de características de personalidade, que de certa forma influenciaram a escolha deste caminho na área da enfermagem. Sempre que falo com os meus familiares, eles dizem que eu sempre fui uma miúda muito sensível, muito cuidadora, assim com um toque já mesmo para a empatia, portanto de me colocar facilmente no lugar do outro, e ao longo do meu percurso de vida e académico percebi que a enfermagem poderia surgir como uma oportunidade de colocar essas características intrínsecas ao cuidado do outro, porque era algo que eu de certa forma já o fazia naturalmente. Inicialmente no seio da família, mas depois lá está na escola, com os amigos, e como vivia numa terra pequenina também em contexto comunitário. Pronto, claro que nunca foram assim coisas muito grandes nem exacerbadas, mas sempre houve ali um cuidado, principalmente na camada mais idosa, de ter ali um papel fundamental em ajudar o outro, de certa forma, que aquelas pessoas mais necessitadas ou que apresentassem algum tipo de necessidade mais específica, que eu pudesse de alguma forma fazer diferença na vida dessas pessoas, por muito pouco que fosse, um pequeno pormenor. Exato. Não, e nós falávamos aqui um bocadinho há pouco também sobre o facto de tu transpirares essa aura de cuidadora e de empatia, e isso, para o tema que nós trazemos aqui hoje, é de facto uma característica que faz a diferença, ou seja, e vou entrar um bocadinho nesse ponto. Queria falar muito sobre aqui um tema de uma doença que afeta algumas pessoas, principalmente o sexo feminino, mas que altera muito aquilo que é a dinâmica da pessoa, e para quem cuida é necessário ver que um papel de empatia. Sim. Acima de tudo, de compreensão, de respeito. É a doença de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, e eu queria pedir-te para partilhares aqui um bocadinho, pela tua experiência, pelos anos que já tens nesta prática e pelo contacto que tens com estes doentes, o que é isto da ELA? Que doença é esta? Pronto, daquilo que conheço, a ELA é uma doença neurológica, degenerativa, portanto tem o seu desenvolvimento no nosso sistema nervoso, e degenerativa, ou seja, tem uma progressão ao longo do tempo em que a pessoa vai perdendo as suas capacidades. E neste caso em específico é uma doença que afeta essencialmente um tipo de neurónio, portanto um neurónio que é o responsável pela movimentação dos músculos que nós movimentamos voluntariamente, aqueles que nós ativamos voluntariamente, que é o dito neurónio motor. É uma doença que infelizmente ainda não tem cura, já existem alguns tratamentos que podem ajudar a atrasar o desenvolvimento da doença e acima de tudo em controlar parte dos seus sintomas, inicialmente talvez até quase totalmente, mas como é uma doença progressiva, degenerativa, de perda de capacidade, esse tratamento existindo pode ter alguma limitação, mas infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, pelo que o tratamento passa muito aqui por uma opção farmacológica, mas também por opções não farmacológicas, e onde entra essencialmente o cuidado por terceiros. Até porque, na verdade, do ponto de vista da consciência, a pessoa nunca perde a sua consciência. A pessoa não perde a consciência. De uma demência,
A pessoa, em termos cognitivos, mantém as suas capacidades. Aquilo que ela perde é essencialmente a independência física, portanto a sua capacidade de movimento a nível de vários quadrantes, até porque esta doença tem várias formas de apresentação que acho que não vale a pena estar aqui a explorar, mas que afeta essencialmente a forma como a pessoa se movimenta, a sua capacidade de força, o seu tónus muscular, pode afetar também a capacidade de engolir, pode afetar também a capacidade de respirar, mas nunca lhe tira a capacidade, por exemplo, cardíaca ou os músculos associados, por exemplo, à continência de esfínteres. Portanto, é uma pessoa que quase que se vê presa dentro do quase corpo. Que se vê presa dentro do seu corpo, porque progressivamente vai deixando de conseguir executar as suas tarefas, porque perde as suas capacidades físicas, mas cognitivamente ela mantém as suas capacidades de raciocínio e, acima de tudo, mantém-se ela própria enquanto pessoa decisora. Desculpa, esta parte da decisão, como é que tu percepcionas que a doença para com a pessoa tem impacto naquilo que é a vida da pessoa? Já acompanhaste algumas pessoas com esta doença? Que impacto é que tu percepcionas que esta doença tem naquela pessoa? O que eu acompanhei e também está relatado teoricamente e também está relatado pela vivência de outros colegas, é que a tomada de decisão e a crítica, a autocrítica e a crítica para a decisão surge como quase o último reduto da autonomia. Ou seja, a pessoa, ao perder as suas capacidades físicas e depender de terceiros para fazer tudo aquilo que são as tarefas e a parte ativa da sua vida, a única maneira de se sentir ainda autónoma e decisora e controladora da sua própria vida é através do seu raciocínio e da tomada de decisão. Podem surgir, de facto, desafios bastante aprofundados no que toca à gestão dessa tomada de decisão e dessa crítica, porque enquanto cuidador, por muita experiência e conhecimentos que se tem, somos os substitutos daqueles braços e daquelas pernas e daquela boca, de certa forma, e até mesmo em termos de comunicação, mas temos que aprender a lidar com isso, porque aquela pessoa continua a ser ela própria, continua a ter os seus gostos pessoais e a forma de querer executar, não conseguindo. Portanto, nós vamos substituir aquela pessoa no seu ato físico, mas nunca no seu ato mental, e isso normalmente pode gerar algum tipo de desafio, porque é bastante marcada a forma como aquela pessoa doente tenta demonstrar a sua vontade. Tem acima de tudo, uma grande vontade de mostrar que eu sei, eu decido, por favor, ajuda-me a fazer como eu acho que é melhor para mim. Pronto, nós somos... Eu ia dizer, e é aí que entra de facto o papel do cuidador, ou seja, cuidador seja profissional de saúde, seja até mesmo auxiliares, cuidadores no nosso contexto em domicílio, que também acompanhamos algumas situações em que nem sequer tem, portanto, a presença de uma enfermeira 24 horas, embora estejamos próximos às cuidadoras, mas na realidade que tu vais, portanto, acompanhando, o papel do cuidador ao estar com esta pessoa, seja ele qual for, é realmente desafiante, porque temos muitas vezes dentro da situação, nós tentamos explorar um bocadinho estas questões mais particulares das pessoas e a mão tem que ser de um jeito milimetricamente posicionada, a cabeça tem que ser milimetricamente posicionada, e isto do ponto de vista físico, porque do ponto de vista daquilo que tu falavas e muito bem, da decisão, é como se às vezes a decisão que a pessoa está a tomar até possa nem ser a mais segura para ela, mas é aquela que a faz sentir ainda que é capaz de estar em pé, de conseguir executar alguma tarefa, cumprir aqui alguma vontade. Tu, enquanto enfermeira, como é que consideras que isto se torna desafiante para ti? Eu tenho uma naturalidade, é algo muito inato em mim, em lidar com estas situações, porque eu tento sempre, vai para além da empatia básica, de me colocar no lugar do outro, eu tento sempre fazer uma espécie de transferência emotiva, por assim dizer, e aceitar que para aquela pessoa o desafio é muito maior do que o meu desafio. Tento relembrar-me todos os dias, durante a prestação de cuidados, de que aquela pessoa, eu faço questão de dizer a pessoa, o indivíduo,
o nome, que eu agora aqui também não vou relatar, em vez de dizer o doente, porque isso é muito reducionista, é focarmos essencialmente na doença da pessoa. Portanto, para mim a Dona Maria ou a Dona Isabel ou o Senhor Luís vão se manter eles mesmos e eu estou ali a fazer uma contratransferência emotiva de, ok, para mim é desafiante, mas para esta pessoa é 1000 vezes maior. E isso acaba por me trazer uma segurança e auxiliar-me também na minha postura, que tem que ser em parte terapêutica / assertiva, mas eu tenho que estar ali de certa forma a dar-lhe o conforto que ela precisa para se sentir minimamente confortável e segura, acima de tudo. Portanto, isso, essa natureza empática ajuda-me a dar o salto para além do desafio. O desafio essencial é daquela pessoa. Creio que aquelas pessoas, estas pessoas que têm este tipo de doença, o facto de perceberem que é uma doença degenerativa, progressivamente estão a perder as suas capacidades e que inevitavelmente vai levar à sua morte, esse de facto é o caminho que deve ser auxiliado e deve ser esse o foco. E por isso, quando os pequenos processos de cuidado, que para mim são pequenos, juntos tornam-se um todo, surgem e podem desenvolver sentimentos no cuidador de alguma exaustão, pela repetição, pela dificuldade em chegarmos àquilo que exatamente o outro quer, eu coloco-me nessa posição. Eu tenho que ser a pessoa que vai dar aqui o fio condutor, eu não posso desabar, porque aquela pessoa que ali está precisa dessa firmeza. Isso ajuda-me a manter uma determinada calma que depois também é transferida ao outro. E o outro, ao sentir isso, sente uma certa segurança e também baixa um bocadinho ali a barreira do desafio e desta dinâmica toda exaustiva quase que têm em serem muito, muito, muito firmes. Acaba por haver, lá está, uma compreensão mútua, um crescimento mútuo entre quem está a prestar os cuidados e quem necessita deles, até porque, lá está, a aprendizagem é dos dois lados. Um enfermeiro, um outro profissional de saúde, um cuidador, passa por estes processos, nunca se esquece de nenhum cliente, porque isto também nos transforma e dá-nos também capacidades para progressivamente lidarmos com maior facilidade ao longo do tempo e com menos, menos preocupação de que ou estaremos a fazer erradamente ou vou sair deste quarto e vou ficar muito cansado e muito exaustivo, porque de facto isto mexe muito com a minha parte física e emocional. Portanto, um contacto repetido e esta posição muito empática, muito naturalista, muito de compreender o outro no seu caminho desafiador, ajuda e protege também o cuidador naquilo que ele tem que fazer. E eu há bocadinho falavas de uma expressão que era o desabar. Sim. Mas a verdade é que nós também desabamos. É verdade. Nós também temos momentos, também temos sentimentos, portanto, como é que tu, enquanto pessoa, neste caso, que vivencia a saúde frágil e doença de pessoas, como dizias e bem, são situações muito complexas, de difícil controlo, como é que tu, Tânia, lidas internamente com estas situações? Que estratégias é que tu tens para lidar com isto internamente e com a tua família quando sais do hospital? Porque são situações mesmo com uma carga emocional muito pesada, não é? Para já, acho que para mim há uma grande segurança que, como trabalho num contexto hospitalar, a equipa surge como um apoio e um colo logo no momento em que naturalmente os colegas, como também fazem parte da equipa e também conhecem as situações, há desde logo ali uma ajuda em lidar com este tipo de emoções. Pessoalmente, o que eu tento fazer em termos de assim, eu aceito, acima de tudo, é através de uma aceitação. É como se fizesse um próprio luto de todas estas situações. É saber que, pessoalmente, eu não sou um super-humano e que, embora seja profissional de saúde e que tenha alguns conhecimentos nessa área e que, de certa forma, tenha mecanismos de coping para lidar com isso, eu aceitar-me a mim mesma como um ser humano, acima de tudo é o que eu sou, e que também tenho um lado emocional, que também choras, que também choro, não é? Que também pode ficar um pouco mais instável e lá está.
nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, nós não somos robôs, nós não somos robotizados. Portanto, é mais que normal, para sermos bons cuidadores, termos as emoções ali um bocadinho à flor da pele, porque se nós não formos emotivos, nós não conseguimos cuidar com o amor e com a dedicação que precisamos de cuidar. Portanto, é mais que normal perante um desafio, e o desafio não é só a prestação de cuidados, é, por exemplo, perceber que até tenho uma ligação emocional com aquela pessoa e perceber que está numa fase mais frágil, com sintomas mais descontrolados, perceber que eventualmente temos aqui um desfecho rápido. Portanto, acima de tudo, é uma aceitação / luto constante. Eu aceito que sou assim, eu aceito que neste momento tenho que extravasar as minhas emoções cá para fora, e é essa forma que eu lido com elas, porque se as colocar lá para dentro, se as empaquetar, eu nunca vou conseguir lidar com elas e vai ser sempre aquele elefante na sala que está ali a incomodar toda a gente e que estou a fingir que não estou a ver. Portanto, é mais que normal que nós entremos de frente com as emoções, por muito que sejam as emoções negativas, por assim dizer, que na minha opinião nenhumas são, elas são o que são. E que são associadas a um processo de alguém que tem uma doença, não é? Portanto, se eu precisar de sair do quarto para respirar, porque aquele momento foi extenuante para mim a nível emocional, eu vou fazê-lo e vou envolver a pessoa nesse processo e vou-lhe dizer, olha, peço imensa desculpa, eu neste momento vou ter que sair porque estou triste. E as pessoas percebem isso. E o passar a emoção para o outro, às vezes as pessoas questionam-nos, enquanto profissionais de saúde, que não deveríamos, porque é que nós choramos, não devíamos chorar, porque é que nós transmitimos às pessoas que também têm impacto em nós, que levamos também estes problemas, estas situações para casa, que precisamos desabafar, mas a verdade é que nós precisamos desse momento de desabafo para, como tu dizias e bem, conseguir integrar aquilo como fazendo parte de uma pessoa que tem de facto aquela doença. E isto leva-nos para um outro nível também, que é a família, ou seja, os doentes, não só a nossa família, mas agora temos do lado do doente, tem família. A comunicação acaba por ser muitas vezes o maior desafio do ponto de vista daquilo que são as funcionalidades do corpo da pessoa, de estabelecer uma boa comunicação, porque vão perdendo essa capacidade, querem se expressar, são pessoas que depois acabam por ter muito tempo naquilo que é a construção de uma frase, de uma palavra, para conseguirmos perceber exatamente o que é que a pessoa quer. E nós somos humanos, o que nos diferencia de outros animais é a parte da comunicação, do conseguimos falar. Portanto, como é que tu, que estás nesta área, que estratégias é que tu tens na parte de comunicação para conseguir perceber que a pessoa pretende dizer alguma coisa, um objeto, a posição do corpo, o ir à casa de banho? Como é que tu geres isso? Pronto, no sítio onde trabalho, felizmente, existem equipas de terapia da fala que também aplicam estratégias de comunicação aumentativa que, de certa forma, também nos ajudam. Mas a verdade é que, no momento da prestação de cuidados e nos contactos sucessivos que nós vamos fazendo ao longo do dia, nem sempre essas estratégias estão presentes, nem podem ser utilizadas, senão nós perdemos ali um pouco o fio à meada. A pessoa precisa de algo ali mais urgente e nós não vamos ligar um computador que não está já ainda montado para tentarmos perceber. Lá está, mais uma vez, isto surge aqui como uma certa naturalidade. Eu, pessoalmente, tenho uma certa naturalidade e capacidade para conhecer pormenorizadamente as pessoas e acontece naturalmente, portanto... O saber exatamente se é a almofada, se é o corpo... À medida que a prestação de cuidados vai acontecendo, é como se eu fizesse um decorar preciso do que é que aquela pessoa gosta e do que é que aquela pessoa pretende, e é mais fácil, progressivamente, antecipar. Há momentos em que a pessoa já não precisa de comunicar verbalmente para eu, enquanto cuidadora, perceber exatamente o que é que ela precisa. Até porque muitas destas pessoas com esta doença facilitam-nos, tendo uma característica que é o padrão diário dos cuidados e da sua vida. Portanto, nós já sabemos que muito provavelmente às 3h30 é uma hora de fazer determinada coisa, e quando a pessoa nos chama, eu já sei que provavelmente é para isso, porque, lá está, voltando aqui um bocadinho atrás, àquela questão do último reduto da autonomia, para estas pessoas é extremamente seguro sentirem que existe uma dinâmica programada do seu dia-a-dia. Portanto, as rotinas
saber que àquela hora a prestação de cuidados de higiene vai ser efetuada, a determinada hora são as refeições, naquele momento os senhores enfermeiros e os senhores auxiliares estão na passagem de turno, portanto tudo isso faz parte da dinâmica, eles aprendem e nós também. Depois, há aqui uma questão que é, estas pessoas deixam de ter também muitas vezes a capacidade de conseguirem projetar a voz, mas ainda conseguem articular os movimentos dos seus lábios e, portanto, a leitura de lábios acaba por ser aqui facilitador, não é? Uma estratégia facilitadora, ou através de sinaléticas, de sims e nãos, com o olhar, O pescar de olhos, ou se ainda conseguem ter algum movimento que seja muito ténue a nível dos dedos das mãos, por exemplo, também se pode haver ali uma certa aprendizagem ou treino de que aquele movimento significa determinado pedido. Sim, sim. Mas sim, acima de tudo, em termos de comunicação, lá está, é mais um daqueles degraus que se desce em que a pessoa se vê numa posição em que, ok, já perdi as capacidades corporais de me locomover e agora também não consigo falar. E muitas vezes isso aumenta aqui as questões de ansiedade e cabe muitas vezes ao cuidador que está do lado de cá tranquilizar essa pessoa, dizendo, não, eu percebo que agora em termos verbais não consigo comunicar, mas a nossa comunicação, a comunicação humana vai muito para além da comunicação verbal e temos toda uma comunicação não verbal, temos todo um olhar sentido, temos todo um toque e tudo isso é comunicação e tudo isso nos vai ajudar a entender o que a senhora ou o senhor pretende. E, mais uma vez, dando essa segurança e colocando no lugar do outro, a pessoa sente que, ok, à partida vai correr tudo bem, então vou baixar mais uma vez a minha guarda. Por um lado há uma confiança que se começa a estabelecer, de parte a parte, e por outro lado, como dizias há pouco, há aqui um conhecimento cada vez maior daquela pessoa e tu dizias, bem, é quase como se houvesse um conjunto de questões frequentes dentro das rotinas da pessoa, em que tu já sabes, nós já sabemos o que é que a pessoa de 10 coisas que podem ser, à partida será uma delas, porque têm rotinas e tu dizias muito bem que havendo rotinas, nós já conseguimos chegar à pessoa. Mas, agora vou pegar um bocadinho no tema da família, que acabei por me desviar aqui um bocadinho. Também eu. Como é que a família vivencia isto em contexto hospitalar? Como é que tu sentes que a família vivencia isto? Primeiro porque é um diagnóstico que acaba por criar aqui algum impacto, porque, enfim, por tudo o que temos vindo aqui a descrever, emocionalmente é pesado, mas como é que a família lida com isto de depois tentar perceber a pessoa, como é que a doença vai evoluindo e o papel dos profissionais junto à família? Pronto, para a maior parte dos familiares acaba por ser, e aqui utilizando uma descrição um bocadinho mais leiga, um bicho de 7 cabeças. Para além de que, quando a pessoa recebe este tipo de diagnóstico, percebe logo, tendo o mínimo de conhecimento, que há de ter um desfecho relativamente rápido, por assim dizer, e é preciso que, para além da própria pessoa, o seu núcleo familiar se adaptem a esta nova realidade e progressivamente, antecipadamente, consigam logo à partida ir fazendo pequenos lutos de quem é que é aquela pessoa e do que é que vai perdendo progressivamente. Muitas vezes, e eu acho que isto também vem aqui um bocadinho pela posição antropológica e sociológica da saúde no nosso país e na nossa sociedade, portanto, a saúde em si, a doença foi muito instrumentalizada, portanto as pessoas têm cada vez menos o contacto com estas patologias e acabam por tentar, junto dos profissionais de saúde, buscar a maior parte dos seus esclarecimentos. Mas quando se veem sozinhas, porque muitas destas pessoas, pronto, são hospitalizadas, mas numa fase inicial ainda conseguem estar na sua casa e são muitas vezes os familiares que dão aqui uma resposta em termos de cuidados e para as famílias, portanto, para já a transferência de papéis enquanto filho, filha, companheiro ou companheira. Exato. Para cuidador. Para cuidador. Mais os conhecimentos que vão ter que adquirir quase que à força sobre aquela patologia. Mais as transformações que veem in loco no seu familiar que amam e que de certa forma vai despertar neles próprios o tal luto e às vezes mais do que uma compaixão, quase que uma pena do que é que está a acontecer.
todo esse bolo leva a distúrbios de ansiedade, a dificuldades em gerir, portanto, todas estas emoções. A família em si, muitas vezes, foca-se em coisas que para nós profissionais parecem mais pequeninas, mas que para eles são extremamente... Tem uma importância completamente diferente, não é? Completamente diferente. Cabe ao profissional de saúde tentar, mais uma vez, colocar-se na posição daquela pessoa e ir, portanto, ao pormenor que é necessário ir, sentar-se com calma e demonstrar efetivamente que está com aquela pessoa e com aquela família, que está a dedicar o seu tempo e que está verdadeiramente ali para explicar tudo aquilo que eles necessitam. E às vezes nem é tanto uma explicação científica, eles precisam mais de ajuste de expectativas e daquele apoio, daquela presença de eu estou aqui para o que for necessário, eu estou aqui para ouvir, a escuta ativa. Às vezes é mais esse apoio que as famílias precisam, de saber que exatamente existe alguém ali que os percebe e que, se houver alguma necessidade, também lhes vai transferir algum conhecimento e deixá-los mais seguros. Em contexto hospitalar, posso dizer que talvez um dos grandes desafios seja o impacto visual, não é? A família chega, não acompanha as últimas 24 horas, 48, não conseguem visitar com tanta frequência porque têm os seus trabalhos. Chega e há qualquer coisa que mudou e não têm conhecimento do porque é que mudou e o que é que aconteceu, e estabelece logo ali alguma emoção. E até se calhar alguma ansiedade. E alguma ansiedade. O que é isto que estou aqui a ver hoje? Porque é que de repente, sim. Até se levantava a esta hora, mas de repente está na cama ainda. Mas o que é que se passa? Mas piorou, mas a medicação não está a fazer efeito. Preciso de falar urgentemente agora com o médico. O que é que se passa? E aí temos que ter a capacidade de perceber que aquela pessoa está em sofrimento. Porque vê o seu ente querido diferente e não teve a capacidade ou não teve a possibilidade, acima de tudo, de acompanhar essa alteração, nem tem os conhecimentos que a nós nos dão essa firmeza de perceber exatamente o que é que está a passar. E mesmo que tenham esses conhecimentos, porque há muitos familiares que também são profissionais de saúde, naquele local, naquele momento, eles são os familiares. E aí o raciocínio acaba por ser sobreposto pela emoção. E transpondo isto um bocadinho para aquilo que é a realidade da WORM e de ter estes doentes em casa, aquele fator de ansiedade que tu falavas e muito bem, que vai havendo picos no internamento, o que nós sentimos e que é possível de facto acompanhar estas situações em casa, desde que haja, lá está, esta proximidade clínica, enfermagem, médico, fator psicológico, a psicologia, porque toda a doença abala a família. A verdade é que nós sentimos que a ansiedade acaba por estar num nível, eu diria se calhar mais constante ao longo do tempo, porque estão constantemente a ver o que está a acontecer. Pronto. Isto requer também da nossa parte mais tempo, mas isto vai-me levar a um ponto que é, as equipas de cuidados paliativos são reconhecidas para situações de doenças que são ameaçadoras de vida, que é o caso desta doença. Mas um dos pilares é a comunicação, é o apoio à família, outro dos pilares. E quando este trabalho de comunicação e apoio à família funciona bem, é possível de facto que o desfecho da situação, pesado que seja, consiga ser proveitoso. Há um conjunto de desejos que podemos concretizar, há uma vontade da pessoa em poder fazer alguma coisa, receber alguém, decidir sobre a própria vida, o que é que quer fazer para além do momento em que há de vir a morte, o que é que quer delegar a outras pessoas. E pegando no tema dos cuidados paliativos, sendo tu também uma enfermeira com formação em cuidados paliativos, de que forma é que esta formação, não querendo comparar, mas se calhar fazendo uma evidência aos cuidados paliativos, te diferenciam de pessoas que podem não ter essa formação? O que é que tu tens de ferramentas, além da tua parte humana, que isso nasce contigo, como tu dizia bem, enquanto criança, essa parte da formação dos cuidados paliativos, que contributo é que tem para a pessoa e para a família? Acho que, acima de tudo, é termos aqui uma visão menos instrumentalizada e menos paternalista no que toca à saúde e à doença. E, portanto, os cuidados paliativos, o que me trouxeram essencialmente foi uma percepção de que nós estamos todos
na mesma situação. Uns porque têm doença, mas todos nós estamos a envelhecer. E o caminho é o mesmo. Uns mais depressa, outros mais devagar. O caminho é o mesmo. Aquela pessoa que está naquela situação em específico carece de todos os cuidados necessários para sentir que está viva e tem todos os direitos em manter essa sensação de estar viva. Desculpa, Tânia, porque lembrei-me aqui, quando tu estás a dizer estar viva, nós defendemos muito em cuidados paliativos que nós vamos dar vida ao tempo e não tempo à vida, não é? É isso que ia dizer a seguir. Okay, Pronto. É aquela típica frase que eu, por acaso, nem sou desconhecedora de quem é que quem é o seu autor, Exato. não é? Mas isso acaba por ser aqui um bocadinho a base da nossa filosofia. É perceber que aquela pessoa não é aquela doença. Continua a ser a Maria ou o Manel, que têm projetos, que ainda estão ativos, que têm vontades e que devem ser realizados. E cabe aos profissionais de saúde, aos familiares, aos cuidadores, à própria pessoa, tentar ao máximo, com as adaptações necessárias, manter essa vida, essa vivência. Lá porque a pessoa está institucionalizada, ou mesmo que esteja em sua casa e que se diga que está acamada, há hoje estratégias, equipamentos que permitem que este tipo de pessoas com esta doença consigam manter experiências de vida enriquecedoras, felizes, e que, independentemente de não conseguirem deambular ou que não conseguirem falar tão bem ou terem que comer uma alimentação adaptada porque correm um risco de engasgamento, independentemente disso, possam ir ver o mar. Exatamente. Possam sentir o ar fresco a bater na cara. Podem estar presentes num evento, num casamento, num batizado. Tânia, recordas-te alguma situação em concreto? Alguma situação no sentido do momento de alguém que tenhas cuidado e que queiras destacar? Quando eu me decidi pelos cuidados paliativos, ainda estava no curso, não era toda uma realidade conhecedora, não era. Eu até era muito intensivista. E depois, quando tive a oportunidade de contactar com uma pessoa em específico, fez o clique. Eu percebi, espera, eu posso fazer a diferença de outra maneira. E é isto mesmo que eu quero seguir. Acho que foi essa situação e ainda há outra situação, que são as duas mais marcantes. Portanto, um senhor que estava numa situação de internamento, porque tinha tido uma descompensação da sua parte respiratória derivado a uma ELA, pronto, que a parte muscular e respiratória já afetada, mas que se conseguiu minimamente controlar sintomaticamente e ele ainda conseguia comunicar minimamente e perguntou-me: és a minha enfermeira? E eu sou a sua enfermeira, mas eu sou aluna da enfermagem. Vai-me buscar uma cerveja, por favor, porque eu não quero morrer sem sentir novamente esse prazer, o gás e o sabor da cerveja. Incrível. E eu lembro-me perfeitamente de pensar: meu Deus, vou chumbar, porque eu agora não vou não fazer isto. Exato. Lembro-me que tinha um professor até bastante liberal no que toca a estas coisas e explorei com ele esta situação. E ele olhou para mim e disse-me assim: eu vou fingir que não ouvi nada e tu fazes aquilo que tens que fazer. Está bem. E no dia a seguir eu levei-lhe uma cerveja e ele bebeu com um bocadinho de espessante, tivemos que tirar o gás, mas correu bem. Estou arrepiado, estou com essa história. E o senhor disse: muito obrigado, porque de facto era a única coisa que me faltava fazer neste momento. Tinha tantas saudades. E pronto, e ele efetivamente depois cumpriu o seu caminho, passado uns dias, e eu percebi que mais do que qualquer tratamento farmacológico, institucionalização, posicionamentos, todas essas rotinas são extremamente importantes porque o conforto advém daí, mas a parte emocional, sabermos que podemos sentir o paladar de alguma coisa que gostamos muito, é uma coisa tão pequena, tão simples, mas que faz tanta diferença. E a partir daí eu percebi, claro, isto não é assim tão difícil. Nós somos profissionais de saúde, claro que temos muitas coisas, que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, mas há tantas coisas que se podem fazer para dar um mínimo de prazer àquela pessoa que sabe o que vai acontecer e só pediu um bolinho de cerveja. Tânia, qual é que era a diferença que ia fazer, não é? O que tu dizes resume muito bem, não só o impacto que os cuidados paliativos podem ter na vida dessas pessoas, como acima de tudo, a dignidade.
a dignidade que se consegue dar à vida destas pessoas. E isso, como eu costumo dizer no meu dia-a-dia, pode-se aprender, mas faz parte da essência, e não foi por acaso que eu te trouxe aqui hoje, e obrigado por teres aceitado este convite, porque isto tem que nascer com a pessoa, esta questão de preocupar com o outro, de colocar no lugar do outro, e se de facto nós tivéssemos a nossa vida ameaçada, nós iríamos querer comer o que quiséssemos, beber o que quiséssemos, fazer o que quiséssemos, não é? E nós falamos muitas vezes sobre isto porque o pensar no fim da vida assusta, e a nossa intenção com trazer pessoas aqui, convidados, e falarmos sobre isso é um bocadinho isso, é desconstruir, não é o momento da morte, é a vida até lá. É a vida até lá. E é isso no final do dia importa, não é? Olha, Tânia, para acabar, vou-te só fazer a pergunta que eu gosto sempre de fazer aos meus convidados, que é, nós cuidamos em casa, tu já fizeste também, numa fase muito inicial, foste aqui um grande pilar para eu conseguir entrar ao hospital, e o Ormi ajudaste-me também em domicílios. O que é que para ti é cuidar em casa? Eu acho que, acima de tudo, cuidar em casa, no meu mundo utópico, Sim. naquele mundo utópico que eu já te falei, isso devia ser o padrão. Cuidar em casa é dar permissão àquela pessoa que está doente de manter no seu sítio, no seu lugar seguro, na sua caverna, onde se sente seguro e onde tem os seus pertences e, acima de tudo, as suas memórias. E onde pode, com os recursos certos e com as adaptações certas, poder estar no sítio que é uma extensão dela própria, e onde possa vivenciar todo o amor que aquela casa, que aquele local, seja qual for, lhe dá. Pronto, porque foi ali que sempre viveu, que teve os seus filhos, as memórias, tudo o que é positivo está associado àquele local. Se o processo de fim de vida faz parte do caminho da vida, não sei porque é que essa parte tem que ser quase que obrigatoriamente transferida para uma instituição, quando hoje os avanços da medicina e os recursos que já existem podem permitir que essa pessoa continue na sua casa, no seu conforto, naquilo que a caracteriza enquanto pessoa, com os apoios necessários, com os conhecimentos dos cuidadores, com uma equipa de enfermeiros e médicos que possa estar presente. Portanto, cuidar em casa para mim é a autorização para manter, para, de certa forma, está-me aqui a faltar um pouco a palavra, mas é quase como uma permissão para a pessoa poder ser aquilo que continua a ser, que é através de todo o amor e de todas as memórias que estão associadas àquele local. Sem dúvida. E o desafio, não só para esta situação em particular das pessoas com esta doença, mas de outras também, em domicílio, é exatamente perceber, porque como tu dizes muito bem, é possível cuidar em casa, mas o é possível não significa com toda a certeza que aquela pessoa pode sempre ficar em casa até ao fim. E é aí que entra a parte familiar, emocional da própria pessoa. Muitas vezes a própria pessoa também tem essa decisão de ir para uma instituição, mas eu concordo contigo, não é por acaso que defendo muito os cuidados em casa, até porque temos uma realidade de hospital onde trabalhamos que tem cuidados que eu transfiro e foi lá que eu adquiri para a Ormi, porque são muito personalizados. Nós cuidamos da pessoa. A doença acaba por ser quase um segundo plano, não é? A mim interessa-me olhar para a pessoa e ver a pessoa confortável e realizada. É isso. Portanto, foi um testemunho muito, muito interessante que tu trouxeste aqui. Obrigado por estares presente. Obrigado eu pelo convite. Ora essa. E tenho a certeza que vamos continuar aqui a cruzar caminhos, porque é assim que faz sentido. Ok. Obrigado, Tânia. Obrigada. Tive aqui hoje a Tânia Ramalho para dar aqui um testemunho do que é cuidar de alguém com esclerose lateral amiotrófica, a importância de apoiar a família, compreender a pessoa, mas acima de tudo nunca perdemos aquilo que é o lado humano que está em nós. Portanto, se gostou de assistir este conteúdo, fique aqui e acompanhe o nosso canal, porque certamente vai gostar dos próximos convidados. Obrigado.